Como fazer uma sessão? Por onde eu começo? O primeiro passo é a gente se cuidar. Então, a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Obviamente, a gente está conectado com a fonte criadora, mas é muito importante a gente primeiro, aquela meditação completa, lembra? Todos aqueles passos de puxar da terra, aquilo que eu tenho no MP3 que eu passei para vocês. Puxa da terra, vai abrindo todos os chakras alinhados, entra na bola de luz, vai para o sétimo plano da existência, se conecta com a fonte criadora. Fica lá no sentimento do sétimo plano, toma incondicional, da compaixão, traz esses sentimentos para você, para o seu corpo e sente esse relaxamento, né? Isso é bem importante para você, independente de atender ou não. E daí, o que é que você faz depois? Que é legal. Limpar ganchos psíquicos, né? Os ganchos, fazer aquela limpeza energética, se exipar, liberar espíritos errantes e caídos, né? Mesmo que você não veja, você libera tudo, comanda todos os espíritos errantes e caídos que estejam no seu campo áurico, sejam liberados, e você já pode fazer isso para o cliente que você vai receber. Envia uma condicional para ele, libera ganchos e ataques, espíritos errantes e caídos, você já pode fazer isso antecipadamente. E daí você entra nessa energia, cuida de você. E aí você pode fazer o quê? Instalar sentimentos. De repente você vem por alguma questão sua, pessoal, e daí você tomou uma fechada no trânsito, não conseguiu estacionar, ficou um pouco agoniado, estava com algum outro problema, estava com a cabeça distante. Então traz para você, trabalha isso em você. Então você pode trabalhar de acordo com aquilo que você está sentindo no momento. Então é ter uma escuta atenta de si mesmo. Bom, aí você vai atender a pessoa, né? De preferência, numa sala, né? Se você não tiver uma sala, em muitos lugares é possível pagar por hora. Né? Em Salvador mesmo eu pago por hora. Como eu não fico lá fixo, até mesmo quando eu estava morando em Salvador, eu mantinha um tempo por hora, né? De acordo com a demanda e de acordo com os meus horários. Né? Isso é muito bom porque evita manter o custo fixo. Isso é outra questão. Então você pode, na sua sala, a sala onde você vai atender, né? Você pode já fazer uma limpeza do ambiente, para neutralizar o ambiente também, isso é bem rapidinho, né? E você pode comandar isso à distância, você pode fazer isso sem estar na sala. Aí, quando a pessoa chegar, né, você vai cumprimentar, e daí você faz uma conversa bem rápida, perguntando o que é que trouxe a pessoa até aqui, o que é que te trouxe até aqui, o que é que você busca liberar, né? Ou resolver, depende do termo que você sentir, né? Eu sinto que o termo liberar, né, é algo bem interessante do que resolver, porque resolver acho que cria um peso, né? Escuta de forma atenta e sem julgamento, né? É muito importante que a gente sempre atenda a demanda da pessoa, né? E daí, depois que ela trouxe a demanda, né, então o que é que a gente precisa buscar? No Theta Healing não tem essa coisa da fala, de muita fala. A gente precisa saber qual é a questão, ela pode até explicar um pouquinho sobre isso. E depois a gente vai buscar o que é que está impedindo essa pessoa de viver aquilo que ela quer viver. Né? Então a gente vai buscar sempre a causa, a raiz. Lembre-se disso. Então, de repente, ela traz um sintoma. Né? Geralmente o que a pessoa traz é um sintoma. Eu vou falar sobre dinheiro. Então, digamos que ela tem uma dificuldade de se organizar financeiramente. Então ela diz que entra bastante dinheiro, mas sai tudo, e o dinheiro não fica, ela não sabe para onde é que foi, ela não consegue se organizar, já viu 1000 vídeos, tem caderno, tem planilha, tem aplicativo, e nada funciona. E daí você vai buscar, isso é um sintoma, o problema não é a dificuldade com dinheiro, enfim. A gente vai buscar qual é a raiz dessa questão. Lembre-se sempre disso, tenha sempre isso em mente. A raiz ou as raízes, né? Muitas vezes é mais de uma situação. Coloca a almofada embaixo das mãos, né, pra gente apoiar, para não ficar com o cotovelo alto, né, porque isso pode cansar em 1 hora de sessão. E daí, eu peço permissão para fazer uma leitura intuitiva nela. Né? Então, a gente vai lá pro sétimo plano, entra no espaço da pessoa, né, e faz uma leitura e pede pro criador que mostre qual é o impedimento, qual é a crença, o que aconteceu para que causasse esse sintoma. Né? Aí lembra que pode vir crenças primárias, crenças históricas, crenças genéticas e crenças da alma. Né? E daí não importa qual é o nível, a gente vai encontrar crenças em um ou mais níveis.
Então, se não veio nada, se você não conseguiu pegar nenhuma palavra, não veio nenhuma informação para você, fica tranquilo. O que é que você vai fazer? Você vai fazer digging, né? Então, é uma ferramenta maravilhosa o digging. E quanto mais você pratica o digging, mais hábil nela você fica, tá? Então, lembra que na apostila tem aqueles 8 atalhos para o digging, né? Que tem aquela listinha com várias perguntas. E quanto mais você pratica, mais você vai criando sua própria forma. Você não precisa ficar preso às perguntas. Aquilo são direcionamentos para que facilite o seu caminho, certo? São atalhos, tá? Então, você pode começar a fazer o digging e começar a fazer perguntas. Lembra que uma forma bem legal de fazer o digging, você olha os exemplos do livro, é que a Vaiana ela sempre costuma pegar a resposta e fazer a pergunta com base na resposta. Deu um branco, né? Você fica muito conectado, sai do julgamento e sai do mental. E você vai se conectar com a sua intuição. Se der branco, você pergunta para o criador qual é o próximo passo. Eu não sei para onde é que eu vou. Já aconteceu comigo em várias sessões, né? Até hoje acontece isso. Porque o Theta Healing não é receita de bolo. A gente não tem uma fórmula, né? Então, cada sessão é única, cada pessoa é única. Mesmo que você já tenha trabalhado algum sintoma parecido, a resposta, a forma de conduzir vai ser diferente, né? Então, lembre-se sempre que o Criador é a melhor e a maior biblioteca que você pode ter acesso, tá? E quanto mais você se acostumar a perguntar, mais fácil vai ficando de acessar essas respostas. Então, você vai buscando. Então, você vai o mais fundo que você conseguir, o mais fundo que você encontrar. Lembre-se que ao fazer o digging, é importante que o cliente fique de olhos fechados e você, terapeuta, fique de olhos abertos para que você possa observar as expressões corporais. Porque é muito comum quando a gente está encontrando a crença raiz, a pessoa começar a se mexer e mexer aqui em algum lugar, ou chorar. Então, esses sinais corporais também nos ajudam ao nosso trabalho. E também a pessoa que está respondendo, ela também sai do mental. Porque se ela fica de olho aberto, tem muitos estímulos e há um risco de fugir. E aí lembra que tem um teste muscular, que você pode fazer em pé ou com o dedo, para fazer aquele sim, 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 não, não, não. E aí, digamos que você vai chegando numa crença, né? Que você encontrou uma crença raiz. E daí você explica para a pessoa. Geralmente, eu costumo explicar o teste muscular durante a sessão. No começo da sessão eu não expliquei. Quando a pessoa é a primeira vez, eu pergunto para a pessoa o que é que você conhece sobre o Theta Healing. Eu dou uma breve explicação sobre o que é o Theta Healing, falo que é uma técnica quântica, e ela trabalha com a energia, com a fonte criadora, e a nossa conexão com a fonte criadora, a gente fica 100% consciente, não tem vinculação religiosa, nananana. Eu explico dentro do que eu sinto, então você pode criar a sua própria forma de explicar o que é o Theta Healing, certo? Então, sente e você com o tempo também vai se aprimorando nisso. Então, onde foi que eu parei? Então, o teste muscular. Então, o que é que eu faço? Eu falo para a pessoa que existe uma conexão entre a nossa mente e o nosso subconsciente, tá? E essa conexão corpo e mente faz com que o nosso corpo dê resposta sobre crenças e padrões e votos e questões da nossa mente subconsciente. E daí você mostra para a pessoa, né, o teste, explica para ela o teste em pé, explica para ela o teste no dedo e testa. Faz o sim, 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 não, não, não. Meu nome é Simone, meu nome é Maria. E aí faz o teste e vê qual é que fica melhor para ela. Se é em pé ou se é no dedo. Se a pessoa, você não conseguir fazer nenhum teste em pé nem no dedo. O dedo geralmente é o mais difícil, em pé geralmente funciona mais. Se não funcionou, você zipa a pessoa, lembra de zipá-la. Zipa a pessoa, pede para ela colocar a mão nos rins, bebe água, pede para ela beber água. E daí, se não funcionar, você pode verificar o que está bloqueando essa pessoa de fazer o teste muscular, né? Você pode fazer isso ou você pode continuar com base naquela crença que você encontrou. Né? Se você encontrou uma crença, confia nela e avança. O que acontece com o teste muscular é bem interessante a gente fazer o teste muscular, por quê?
Porque o nosso subconsciente, ele grava as coisas de forma muito específica. A crença, você encontrou a crença, por exemplo, dificuldade em ser flexível. E aí você precisa encontrar qual é essa palavra. Então você vai testando possibilidade de acordo com aquilo que vem, de acordo com aquilo que você sente, tá? Então, assim, são muitas informações, né? Somente falando assim, e eu tô falando isso, tudo que eu tô falando é com base na minha prática. Então, quanto mais você pratica, mais seguro você fica e mais repertório você vai encontrando, mais segurança vai trazendo para você, tá? Em termos de não dominar a técnica, que a gente não tá aqui num cabo de guerra. Se integrar com a técnica, né? É importante que a gente traga essa integração para a técnica, né? Não ir com essa coisa de batalha, de que eu vou vencer, né? De que eu sou maior do que ela. Então, depois que a gente encontrou a crença raiz, né? Digamos que você encontrou uma crença raiz. Que aí você vai fazer o quê? Vai pedir permissão para essa pessoa para liberar essa crença. Então, lembra que tudo no Theta Healing precisa de permissão. Exceto para amor incondicional, para ganchos, ataques, espíritos errantes e caídos. Todo o resto precisa de permissão. E essa permissão precisa ser 100%. Então, a pessoa precisa ouvir palavra por palavra daquilo que está sendo retirado e daquilo que está sendo instalado. Então, não dá para fazer comandos genéricos. Tipo, você me dá permissão para retirar todos os programas sobre dinheiro. Isso não funciona. Porque o nosso subconsciente não sabe o que é certo e o que é errado. Ele gravou uma crença, né? Lembra que a gente falou bastante sobre isso no curso. Toda crença que nos sabota nos serve para algo positivo. Então, nada que a gente tenha é negativo. As crenças não são negativas. As crenças não são ruins. Elas nos serviram para algo. Então, não tem como dizer para o meu subconsciente, retira tudo que é ruim. Porque a gente não tem nada de ruim. Tudo é perfeito. Tudo que nós temos dentro de nós nos serve para algo. Contribuiu para sermos quem somos. Pode melhorar? Sim. Alguns programas não nos servem mais. Já cumpriram sua função. Eles nos protegeram em um dado momento e agora a gente pode fazer diferente. A gente já aprendeu como, por exemplo, ser forte sem precisar do sofrimento. Então, se eu tinha uma crença de que para eu ser forte eu precisava sofrer, eu agora posso liberar essa crença. Então, voltando para liberar a crença. Então, você vai pedir permissão. Você me permite que seja retirada a crença XYZ, e que seja instalada a crença ABCDE. Aí a pessoa dá permissão. Aí você retira a crença, instala a nova crença. E lembra daquele trabalho de crença com sentimentos. É bem legal a gente trabalhar crença e sentimentos juntos. Se você retirou uma crença, instalou uma crença nova, instala o sentimento correspondente a esse trabalho. Por exemplo, eu retirei a crença eu sou bonita, não. Instalei a crença eu sou bonita. Então instala crença, instala sentimentos relacionados a isso. No avançado que se vê mais sobre isso, mas vocês já podem fazer isso, já tem todo o conhecimento para instalar sentimentos. De que eu sei como ser bonita, de que eu mereço me sentir bonita, de que eu sei como, de que eu mereço, de que eu posso, e de que eu me reconheço como bonita, de que eu reconheço a minha beleza, de que eu sei como viver sem importar com o julgamento do outro. Você vai sentindo aquilo que é importante para a pessoa trazer para suas células. Porque muitas vezes ela não tem esse sentimento e precisa dar esse suporte. Porque o que acontece? Se a gente tira uma crença, está uma nova, e não tem sentimentos, volta para o novo padrão. Isso é muito comum. Então é bem interessante a gente fazer trabalho de crenças junto com o trabalho de sentimentos. Fica bem atento a isso. Né? E às vezes eu faço isso até antes de tirar a crença, principalmente quando são coisas muito densas. Porque a pessoa pode se sentir insegura, pode se sentir mal enquanto está retirando a crença. Isso já aconteceu algumas vezes. Então, instala o sentimento antes para fortalecer o sistema e depois tirar a crença, tá? Depois que você fez o trabalho, você vai fazer o quê? Vai fazer o teste muscular para ver se a crença saiu ou não. E daí, se liberou, ok. Se não liberou e você ainda tiver tempo, você pode buscar as outras raízes para verificar o que é que ainda está bloqueando essa crença de sair, tá? Se não saiu, fica tranquila, tranquilo. Explica para a pessoa que existe mais de uma raiz, que geralmente tem mais de uma raiz, mais de uma questão que desencadeia um sintoma, tá? Se você liberou uma coisa, já vai ajudar muito, tá?
Então, com relação ao tempo, eu faço sessão de 1 hora. Eu acho que isso é bem importante. Mais do que 1 hora, já fica bem cansativo. E também isso é um padrão até para a gente organizar os horários, né? Entre um cliente e outro, entre um paciente, eu não gosto dessa palavra paciente, entre uma pessoa e outra, porque isso facilita a nossa organização, é questão de aluguel de sala, enfim, todas essas questões. Então você também precisa ficar de olho no relógio. Não no relógio, assim, de você ficar olhando para o relógio. É interessante ter um relógio de parede, ou tem aqueles relógios que você pode colocar numa mesinha, que fica assim num criado mudo do lado. É sempre bom ter um apoiozinho, ter um caderno. Eu gosto de trabalhar com um caderno para anotar as crenças que eu vou encontrando, para depois eu conferir, porque eu costumo esquecer. A gente está em teta, então a gente pode esquecer. E depois eu confiro qual foi a crença que eu estava trabalhando e volto lá para testar, certo? E é legal a gente também ter esse controle para a gente saber quantas sessões a gente já fez, quando foi que a gente começou. Eu tinha um caderninho assim que rapidinho ele preencheu e foi bem legal, assim. Eu me sentia muito bem quando eu saía para atender com esse caderninho e tinha todo esse histórico das pessoas, né? Claro que só eu tinha acesso a isso, mas eu tinha as datas, quantas sessões a pessoa já fez, né? Era bem legal. Então vamos voltar. Então, se você tiver tempo ainda, você pode abrir para continuar buscando quais são as outras crenças que podem estar por trás disso, bloqueando essa coisa de chegar. E daí, aí você vai avançando, né? Você liberou tudo ok, né? Trabalho concluído e é isso. E lembra que a sua principal função durante esse trabalho é sustentar a energia do meio condicional. Trazer o autoconhecimento. Muitas vezes só fazendo o dia já traz autoconhecimento, a pessoa já desperta, já fala, opa, olha aqui uma coisa. E muitas vezes só reconhecer algo dentro da gente já é uma grande cura. E não se cobre tanto, né? O vídeo tá ficando muito grande, eu vou encerrando por aqui. E a gente vai complementando o que ficou ainda vago, o que ficou em aberto em outros vídeos. Vocês coloquem as dúvidas de vocês, tá? Pra gente poder trazer bastante aterramento, presença e que vocês fiquem muito tranquilos, tá? De que vocês estão nessa técnica que não é por acaso, tá? É muito importante se apropriar dela, né? Se conectar com ela. Eu já estive nesse lugar de ficar muito angustiada sem saber o que fazer, né? Mas você vai encontrar o seu meio. Lembre-se sempre de trabalhar muito de você, de cuidar muito de você, tá? Um grande abraço para você e até mais. Tchau, tchau.